Parlamentares e cidadãos reagiram pelas redes sociais à decisão do ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que anulou provas obtidas através do acordo de leniência da empresa Odebrecht e mandou investigar os agentes públicos que investigaram Lula. O senador Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato em primeira instância, disse: a corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia. Sempre. O ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi o coordenador da Força Tarefa Lava Jato, disse: o maior erro da história do país não foi a condenação do Lula, mas a leniência do STF com a corrupção de Lula e de mais de 400 políticos delatados pela Odebrecht. A anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. E se tudo foi inventado, de onde veio o dinheiro devolvido aos cofres públicos? E com a anulação do acordo, os 3 bilhões devolvidos ao povo serão agora entregues novamente aos corruptos? Os ladrões comemoram, enquanto quem fez a lei valer é perseguido. O senador Carlos Portinho afirmou: vivemos um revisionismo, como se tudo que vivenciamos fosse fruto de um delírio coletivo, mas não se apaga a memória da maior plataforma de corrupção da história. Do jeito que vai nosso judiciário, em breve seremos devedores de quem nos roubou, e nós vimos e sabemos disso. Vergonha suprema. O senador Rogério Marinho divulgou um vídeo comentando a decisão de Toffoli e disse: revisionismo histórico. O Brasil de hoje reescreve a sua história e deseduca as futuras gerações. Viramos a pátria das narrativas e da democracia relativa. Precisamos resistir. O deputado Carlos Jordi afirmou: Toffoli determina a anulação de todas as provas de corrupção contra Lula obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. Agora só falta mandar o Estado brasileiro ressarcir o dinheiro da corrupção devolvido por empreiteiras. É isso que acontece quando se indica um amigo para o Supremo. O deputado Marcel Van Hatten disse: aquele que foi chamado de amigo do meu pai pelo delator e decidiu que a imprensa deveria ser censurada ao publicar essa informação. O nível do absurdo só aumenta. O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, apontou: só faltou o ex-advogado do PT dizer que a armação foi urdida nos escritórios da CIA para que a sua decisão ficasse de acordo com a teoria da conspiração inventada pelos petistas durante a Lava Jato. O deputado Maurício Marcon afirmou: o ex-advogado do PT e agora ministro do STF tenta reescrever a história de uma forma constrangedora. Só faltou Toffoli explicar de onde surgiram os 15 bilhões recuperados pela Lava Jato, já que a operação foi uma armação. O vereador Ramiro Rosário lembrou: ministro Dias Toffoli negou, no âmbito da Lava Jato, habeas corpus para Lula comparecer ao velório do irmão e negou também pedido de urgência para pautar a liberdade de Lula quando ele estava preso. Hoje, ele chamou a prisão de Lula de uma grande armação. A questão que fica é saber se ele participou dessa armação porque acreditava nela ou por conveniência. Cuidado, a resposta a essa pergunta pode te levar à prisão. Quem está surpreso com essa decisão de Dias Toffoli hoje não deveria estar. A anulação das provas da Lava Jato, feitas a partir da delação do Odebrecht, está sendo feita por ele há meses. Afinal, quem é o amigo de meu pai?
O jurista Fabrício Rebelo disse: a decisão anulando as provas no caso Lula é sim esdrúxula, inclusive transparecendo uma parcialidade decisória absolutamente incompatível com a função judicante. Mas é o puro suco de Brasil, uma terra sem lei, sem ordem, sem sequer mais lógica, uma nação que já acabou. O deputado estadual Felipe Camozzato disse: Toffoli anula provas de acordo do Odebrecht e diz que prisão de Lula foi erro judiciário. Como é? Estão tentando reescrever a história. As delações do Odebrecht foram homologadas pelo STF em 2017, faz 6 anos. Lula foi preso em 2018, faz 5 anos. Os delatores devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. O dinheiro existiu. O dinheiro foi roubado e hoje, em 2023, Toffoli diz que tudo foi uma perseguição política e que a prisão de Lula foi um erro judiciário. O que mudou, a não ser a dinâmica do poder? Lula é presidente e Toffoli parece querer mostrar a sua lealdade tantos anos depois. Alguns ministros do STF querem nos convencer de que toda aquela roubalheira foi uma farsa, um plano político para derrubar o PT. Plano político é Lula presidente e a Lava Jato enterrada. O vereador Fernando Holliday disse: a anulação das provas do Odebrecht parece ser a tentativa desesperada de Toffoli de se redimir com o petismo. O preço desse perdão é a impunidade. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá, hoje é 6 de setembro de 2023. Nós acordamos hoje com a notícia de que o ministro Toffoli, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, anula todas as provas do acordo de leniência feito pela Odebrecht. Esse acordo nos permitiu descortinar o maior escândalo de corrupção da história moderna do nosso país. Mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos por diferentes instâncias de funcionários públicos e empresários, que foram abarcados por essa investigação, que inclusive foi validada com sentenças condenatórias em diferentes instâncias judiciais. O ministro alega questões técnicas
de que os acordos internacionais que foram celebrados para permitir a obtenção de provas eram espúrios, ou seja, ilegais, e por isso mesmo toda essa questão probatória não deve ser levada em consideração. Decisão judicial se cumpre, mas nos cabe como cidadão, como homem público, lamentar. Qual o exemplo que queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que vivem no Brasil? O crime compensa? A corrupção deve ser realmente um mal endêmico e tolerado dentro da sociedade? Pessoas públicas estão acima do bem e do mal? Os poderosos sempre vencem? Nós não podemos aceitar situações como essa de forma resignada. O fato inquestionável é que a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo ao final de 2015. O que aconteceu no Brasil recente não pode ser apagado apenas com uma decisão judicial. Nós temos que continuar lutando contra a corrupção, contra o aparelhamento da máquina pública, com uma forma perversa com que essa situação tem sido banalizada em nosso país. Eu espero, sinceramente, que no futuro nós tenhamos a condição de trazermos a indignação da população na hora de escolhermos os nossos representantes. E todos nós temos a responsabilidade, de incutirmos nas gerações futuras e principalmente no Brasil da atualidade, de que o crime não compensa, de que valores éticos e morais são importantes e que o Estado deve servir ao Brasil e não servir a um grupo político ou uma corporação. É essa a nossa luta e é essa a nossa indignação. Um forte abraço e contem com o nosso mandato. A cleptocracia brasileira está de volta, ou seja, quando os corruptos governam o nosso país. Agora, temos uma decisão absurda do ministro e ex-advogado do PT, Dias Toffoli, anulando todas as provas que mostravam que Lula e sua gangue tinham roubado o Brasil. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde a Odebrecht ainda paga multas bilionárias pelos seus desfavores à sociedade, aqui no Brasil, Toffoli tenta reescrever a história, certamente a mando de Luiz Inácio Lula da Silva. E pior, manda a AGU abrir processos contra Sérgio Moro e todos os procuradores da Lava Jato, responsável pela recuperação de bilhões de reais do nosso dinheiro desviado. Toffoli, Lula e sua turma podem tentar reescrever a história, mas todo brasileiro sabe que Luiz Inácio Lula da Silva é o maior ladrão desse país.